Bom dia! Estamos juntos novamente para mais uma das nossas aulas de matemática. Tente estudar sempre no mesmo horário, mantendo uma rotina que vai te favorecer e que vai te ajudar a ter uma disciplina de estudo. Sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje e como você já sabe, eu sou a professora Lucy. Hoje nós vamos fazer a atividade 9.2 do livro, na página 64. Então, vai lá, busca o livro, vamos estudar juntos. E como você pode ver, nós vamos continuar trabalhando partes de inteiros. Vamos continuar fazendo a comparação de números racionais em forma de fração. Para facilitar a sua vida, você vai precisar hoje recortar as atividades do anexo 5. São várias figuras em forma de fração que vai facilitar a sua compreensão daquela história que a gente estava falando ontem, quem comeu mais, qual é a parte maior. E quando você observar essas figuras, você vai ver sempre um ponto em comum. As pizzas são do mesmo tamanho. Só sendo objetos ou inteiros do mesmo tamanho que eu posso fazer essa comparação. Eu não vou poder comparar, por exemplo, um bis, um chocolate bis, com uma barra de chocolate, dizer que eu comi metade, você comeu metade e aí você comeu a mesma quantidade que eu. Não, eu só posso comparar se nós dois estivermos fazendo a divisão de um objeto, de um inteiro, de uma coisa, de um valor do mesmo tamanho. Então, se eu vou fazer a divisão de dinheiro, por exemplo, eu vou fazer a divisão de R$10, você também tem que fazer uma divisão de R$10. Se o meu inteiro for R$10 e o seu inteiro for R$20, isso já não vale. A nossa comparação é para coisas iguais. Muito bem. Agora observe esses círculos que você buscou ali na página do teu anexo. Você recortou. Pode separar, recortar cada parte do seu anexo, certo? Você recortou. O primeiro disco não será cortado. E aí o próximo será cortado em 2, em 3 e você vai recortar. Mas antes de recortar, eu vou pedir para que você pinte um círculo de cada cor. Depois você recorta. Então você vai pintar lá, por exemplo, o que você dividir em 3, vai pintar de rosa. Pinta todo ele de rosa, depois você divide em 3. E assim você vai escolher uma cor para cada círculo. Por quê? Porque depois vai ficar fácil de você comparar os tamanhos. Porque você vai saber de onde você tirou cada um deles. Se você simplesmente recortar, montar depois, sem cores, fica mais complicado. E cada uma das partes que você recortar, você também pode acrescentar o nome dela. Assim, por exemplo, se você partiu em 3, cada uma das partes representa 1/3, então você coloca ali 1/3. Se você partiu em 4, cada uma das partes representa 1/4, então você escreve lá nela 1/4, a lápis bem bonitinho, pinta todos eles da mesma cor, aí você recorta. E diferente do que nós fizemos ontem, quando nós repartimos aquela pizza em 8 pedaços, eu comi uma quantidade, meu colega comeu outra quantidade, e nós fizemos uma comparação entre pedaços do mesmo tamanho. Mas agora você literalmente vai comparar os pedaços usando os recortes que você fez para você poder dizer para mim qual é o pedaço que tem maior quantidade. Você vai reparar que as partes do seu anexo vão ficar, dos recortes que você vai fazer do anexo, vão ficar em tamanhos diferentes. Por exemplo, o pedaço de pizza que você não cortou, ele é maior do que todos os outros. O outro pedaço que você cortou em 2, que ficou 1/2 para um lado e 1/2 para outro lado, também é um pedaço grande de pizza. E depois terão as outras partes, a pizza que você cortou em 4, que você cortou em 5. Você vai observar esta indicação da atividade 2 e vai pegar o pedacinho correspondente a uma metade. E assim você vai conseguir descobrir qual é o pedaço maior ou menor. E para você dizer qual é o pedaço maior ou menor, você vai usar este símbolo para você poder colocar desta maneira entre uma fração e outra
para você dizer para mim se ele é maior ou menor, ok? Muito bem. E agora você vai observar que na página 65 ela fez um outro esquema para poder achar a variedade dos tamanhos. Ela fez tudo em linha, tudo em tira de papel. E aí fica bem simples de você entender, por exemplo, que metade corresponde ao mesmo tamanho que 2/4. Então ela colocou lá que 1/2, ou seja, metade daquela tira de papel é do mesmo tamanho de uma tira de papel que foi cortada em 4 e você pega 2 partes. Esses pedaços que têm o mesmo tamanho são chamados de frações equivalentes. E na questão C, ele pede para que você tente encontrar outras frações equivalentes. Eu vou te dar um exemplo. Metade do papel, ali daquela tira, é do mesmo tamanho daquela última parte onde ele dividiu em 10 partes e ficou com 5. Você pode perceber que ele também tem metade da tira. Então, a fração 1/2 é igual à fração 5/10. E vamos ver se você encontra outras equivalências. Quais pedaços correspondem ao mesmo tamanho de tira? Eu espero que você tenha entendido esse conteúdo. Toda vez que a gente traz uma coisa nova, às vezes é complicado. Eu não quero que você fique com dúvida, então se você precisar, assista o vídeo novamente. Se não, peça ajuda, converse com o seu professor. E por hoje é só. Tchau!